Olá! Você já deve ter assistido aqui no canal Odisseia diversas vezes eu comentando sobre as emoções, as 12 emoções primárias. Uma ideia que eu tive e que foi construída com base na obra de Robert Plutchik sobre as emoções. Ele que teve a ideia de uma evolução das emoções, foi conhecida como teoria psicoevolucionária das emoções, fez uma metáfora, a meu ver, brilhante, comparando as emoções ao círculo cromático, mas enquanto o círculo cromático possui 12 cores fundamentais, Robert Plutchik trabalhou com 8 emoções primárias. E depois, seu aluno e seguidor, Paul Ekman, reduziu ainda mais, trabalhando com 5 emoções específicas, 5 emoções primárias. Nós então retomamos essa teoria e trabalhamos o conceito original de Robert Plutchik de 12 emoções primárias para combinar com as 12 cores do círculo cromático. Nós já falamos aqui dos pares das emoções, mas hoje eu quero fazer um resumo. Sabe quando você quer ouvir algo assim objetivo, prático, sobre as 12 emoções? Uma coisa assim que fique fácil de você gravar, que fique fácil de você aplicar e, mais ainda, fácil de você detectar em você mesmo, descobrir e trabalhar. Esse é o objetivo de nós falarmos aqui das 12 emoções primárias. Você tem a capacidade de identificá-las, de entender o que são cada uma delas e como elas se expressam, como elas atuam em você e qual a função biopsíquica de cada uma dessas emoções individualmente. Primeiro, nós temos que repetir que não existe emoção ruim. Todas as emoções são fundamentais para a sobrevivência e para a adaptabilidade dos organismos vivos. Graças às emoções, nós sobrevivemos e nos adaptamos, evoluímos enquanto seres vivos até atingirmos o estágio evolutivo de Homo sapiens, foram graças a essas emoções. Então, elas são um modo de funcionamento automático primário que está ligado ao nosso sistema límbico, ao cérebro primário da criatura, e elas sempre agem para nos proteger. Elas sempre agem em função da sobrevivência e da adaptabilidade. Acontece que nós podemos lidar com essas emoções, podemos interpretar e nos comportar depois que elas despertam, depois que elas são ativadas. O nosso comportamento pode ser destrutivo ou construtivo. E isso tem a ver com hábito, tem a ver com memória, tem a ver com nossa maneira de pensar, tem a ver com a nossa personalidade, com a nossa identidade, com a nossa formação, com o nosso histórico, com as histórias que nós vivemos, os traumas que nós sofremos. Bem, com um conjunto de coisas que dizem respeito à subjetividade do ser humano. Mas eu quero aqui fazer um resumo, então vamos começar pela primeira dessas emoções. Eu criei aqui um padrãozinho, nós vamos trabalhar uma a uma de maneira bem simples para que você compreenda isso. Então vamos começar pela primeira das 12, a emoção medo. O medo surge diante de uma ameaça. Toda vez que um organismo vivo está diante de uma ameaça à sua sobrevivência ou de uma ameaça à sua integridade física, emocional, psíquica, espiritual, diante de qualquer ameaça, quando nós queremos nos proteger. Então, ele surge diante da ameaça e o que nós queremos é nos proteger. A emoção que está envolvida nisso é o medo. E ela gera, essa emoção, o medo gera a ação de lutar ou fugir.
Fugir pode ser correr mesmo, ou pode ser paralisar, né? Porque muitos animais se protegem fingindo de morto, não é? Paralisando. Mas é uma espécie de fuga. Lutar e fugir são as ações do medo. E para que temos essa emoção? Por que o nosso organismo expressa essa emoção do medo? Para que a gente obtenha, adivinhe? Segurança. Segurança. O que o medo quer é nos proporcionar segurança. Então, diante da ameaça, ele quer segurança. Grava isso. Diante da ameaça, ele quer segurança. Quais as ações? Lutar e fugir. O que ele quer? Se proteger. Essa é a função do medo. Portanto, positiva, porque ele tem a ver com a sobrevivência, tem a ver com a preservação da espécie, tem a ver com a proteção da nossa vida e da nossa integridade, não apenas física, mas emocional, psíquica, psicológica, espiritual. O que nós fazemos com o medo, como nós lidamos com o medo, aí já é outra história. Esse é então o medo. Vamos para a segunda emoção do círculo lá das 12 emoções primárias. A segunda emoção é a raiva. E a raiva surge diante de um obstáculo. Um obstáculo. Toda vez que um organismo vivo se depara com um obstáculo, a emoção disparada é a raiva. E a raiva surge quando nós queremos possuir algo. Possuir algo. Então você quer possuir algo, mas existe um obstáculo te impedindo de possuir aquilo. Possuir pode ser a água, pode ser um nutriente, pode ser um afeto. Tem milhões de coisas, né? E isso gera a ação de destruir, subjugar ou contornar o obstáculo. Então imagina, por exemplo, uma espécie animal e quer um alimento, e entre ela e o alimento tem um outro animal. Então o que ela faz? Ela subjuga aquele animal para poder ter acesso ao alimento que ela quer. Então, as ações aqui são 3. Destruir, subjugar ou contornar o obstáculo. Imagina uma zebra que precisa atravessar um rio cheio de crocodilo para conseguir alimento do outro lado do rio. O que ela faz com o obstáculo que é o rio cheio de crocodilo? Ela contorna esse obstáculo. Ela passa correndo por ele, ela passa em bando. Então ela vai encontrar por quê? Porque ela não vai enfrentar o crocodilo, que é o obstáculo. E essa emoção, a raiva, ela surge para que a gente obtenha o quê? A conquista, a aquisição. Aquisição. Uma raiva leva a adquirir algo. Pode ser água, um nutriente, um abrigo, um parceiro. É isso. Toda vez que surge a raiva, está envolvido aí um obstáculo entre aquilo que nós queremos adquirir, gerando a ação de destruir, subjugar ou contornar. E isso tudo porque a gente quer possuir algo. Então, quando você estiver sentindo raiva aí, tem que pensar nisso, né? O que você está querendo adquirir? O que você está interpretando como obstáculo? O que você está querendo destruir, subjugar ou contornar? Não é? O que você está querendo possuir? Essas são as palavras-chaves quando a emoção é raiva. A raiva é uma emoção positiva. Se não fosse a raiva, nós não teríamos conquistado alimento, abrigo, não viveríamos em comunidade. Sem essa energia aí que essa emoção gera, você não conquista nada na vida. A questão é o uso da raiva, como que você lida com a raiva, como que você administra essa emoção. A terceira emoção do círculo das 12 primárias é a emoção surpresa. E ela surge diante do desconhecido. Toda vez que nós nos confrontamos com o desconhecido,
a emoção é a da surpresa, né? Então nós ficamos surpresos, surpreendidos, estado de alerta, surpresa. Surge a surpresa quando nós queremos excitação. Então, diante do desconhecido, você fica excitado, você fica agitado, né? Isso positivamente ou não. Você pode querer, por exemplo, uma montanha russa descer gritando ali, porque você quer viver uma excitação, alguém que quer pular de paraquedas, né? Ele quer esse desconhecido, ele quer essa emoção da surpresa que coloca o corpo todo em alerta, né? Gerando a ação de experimentar, de conhecer, né? De tomar contato, né? De olhar, de saber o que é, né? Experimentar, né? E isso tudo para obter variedade. Variedade. Então a surpresa é uma emoção que está muito ligada aos aspectos de adaptabilidade do ser vivo. Não fosse essa emoção surpresa e os seres vivos não teriam desenvolvido a adaptabilidade no processo evolutivo. Então, a pessoa muito avessa à surpresa, à emoção surpresa, ela é pouco adaptável. Ela tem pouca adaptabilidade. Então, ela quer ficar ali só na rotina, não quer nada de novo, não quer lidar com essas palavras que estão implicadas na surpresa, que são o quê? A excitação, né? O ato de aprender, de conhecer, né? Para adquirir variedade. Né? Vamos então para a quarta emoção primária, e ela se chama tristeza. A tristeza surge diante da perda ou da carência. Carência é a falta de algo que nós julgamos valoroso, ou da perda de algo de valor. Isso pode ser um afeto, um relacionamento, pode ser um nutriente, pode ser um bem, um patrimônio. Perda. Então, diante da perda, a emoção que surge é a tristeza. Quando nós queremos o quê? O que nós queremos quando surge a tristeza? Qual que é o desejo que a tristeza desperta? O desejo de recuperar o que foi perdido. O desejo de reviver o que foi perdido. Recuperar ou reviver. Porque às vezes o que você perdeu, por exemplo, um relacionamento, e que foi cheio de memória, de experiência, a pessoa quer reviver aquilo. Né? Ou alguém que perdeu um ente querido e quer reviver aquelas experiências vividas ao lado do ente querido. Né? Recuperar ou reviver. E isso gera as ações. Ações de quê? De relembrar. Então, na tristeza, a gente fica relembrando, ainda que vagamente. Ainda que a gente não saiba bem o que perdeu, fica naquele processo de relembrar, de recuperar. Essa ação de ir atrás, de querer trazer de volta. E isso tudo para obter o quê? Satisfação. A satisfação. A sensação de plenitude, de satisfação, de estar pleno, de estar íntegro. Porque a perda é como se faltasse um pedaço. Então a gente quer recompor para se sentir pleno novamente, para se sentir satisfeito. Importantíssima essa emoção aqui. Lá no passado da evolução, é essa emoção da tristeza que ajudava o animal, por exemplo, quando ele estava desnutrido, para ele poder procurar um nutriente que estava faltando no organismo, porque ele estava com o organismo deprimido daquele nutriente. Não é? E é claro que no ser humano isso assume aspectos muito mais sutis, porque aí envolvem questões emocionais, mentais, espirituais, psíquicas. Não é? A quinta emoção desse conjunto aí de 12 emoções é a emoção do reconhecimento. Emoção do reconhecimento. E o reconhecimento surge quando nós estamos diante do isolamento. Quando você se sente isolado. Isolado no sentido de que eu não estou sendo visto, não estão olhando para mim.
não estão atentando para mim. Eu estou aqui ou excluído, ou isolado, ou esquecido. Isolado nesse sentido, de esquecido, de não visto, de não ter a atenção. Então, diante desse isolamento, surge a emoção do reconhecimento. E a emoção do reconhecimento é quando eu quero o quê? Eu quero protagonizar. Eu quero ser o centro das atenções. Eu quero conduzir o processo, né? Eu quero liderar aquele processo. E isso gera as ações de monopolizar, de destacar, né? Então, quando a pessoa está sob o impacto da emoção do reconhecimento, ela às vezes monopoliza a palavra, só ela fala, só ela quer falar. Ela fala para quê? Porque ela quer que todo mundo escute, que ela seja o centro da atenção, o centro da escuta, que todo mundo preste atenção nela. Então a emoção do reconhecimento ela nos leva a monopolizar e a destacar. Para quê? Para obter o quê? Qual que é a necessidade primária aí da emoção reconhecimento? Para obter hegemonia. Hegemonia. Então, está ligado lá aquelas necessidades de prestígio e poder. Prestígio e poder. Ela quer hegemonia. Isso é importante, importantíssimo, né? Os organismos, os seres vivos se desenvolveram, se aprimoraram, porque foram desenvolvendo hegemonia sobre outras espécies e aquilo foi gerando aperfeiçoamento e adaptabilidade das espécies, né? Nos seres humanos, é claro, esse processo é muito mais sutil, muito mais sofisticado, mas na base está a mesma coisa. A sexta emoção é a emoção da repulsa. E a repulsa, ela surge diante do veneno ou de algo prejudicial. Toda vez que nós estamos diante de algo que nós consideramos prejudicial ou um veneno, antes era um veneno, então você imagina o seu gatinho, ele vê uma substância ali que ele sabe que é um veneno, ele vai desenvolver repulsa, nojo. Não é? E isso quando ele quer. Por que surge isso? Quando ele quer selecionar, ele quer tirar aquilo do caminho dele. Ou quando ele quer se purificar. Imagina que ele ingeriu uma substância que é venenosa. Aí o que ele faz? Expele. Por quê? Ele quer purificar. Então, a repulsa está a favor da purificação, da seleção, para que a gente aprenda a selecionar o que é bom e o que é prejudicial, o que é nutriente e o que é veneno. Isso vale para alimento e vale para relações. Né? Relações ou pessoas que são venenosas, que são prejudiciais, a gente repele. Né? A gente tem uma repulsa, porque a gente quer se purificar daquele prejuízo, daquela presença, daquela energia, daquele contato, daquela influência que é interpretada como prejudicial, como desagradável, como ruim, não é? Então a repulsa gera as ações de expelir. Se eu ingerir, por exemplo, um veneno, eu vou expelir, não é? Ou de afastar-se. Né? Se eu interpreto a pessoa, a situação, o lugar como prejudicial, eu quero me afastar daquele lugar. É natural. Tudo isso para garantir o quê? Para garantir a minha integridade. A minha integridade física, no caso do veneno, mas também a minha integridade emocional, a minha integridade psicológica, a minha integridade mental, a minha integridade espiritual, para eu garantir a minha saúde, vamos dizer assim, a minha integridade, a emoção repulsa age para garantir essa integridade. A sétima emoção aí do nosso círculo, né? E esse gráfico, esse círculo aí está no meu livro A Bússola e o Leme, lá no capítulo 5. Não deixe de ler para você se aprofundar um pouquinho nesse assunto. A sétima emoção é a confiança. A confiança surge quando eu estou diante do apoio, de algo que é interpretado como um apoio, algo que vai me ajudar, algo que vai me
proteger. Não é? Se o medo surgir quando eu estou diante de uma ameaça, a confiança surge quando eu estou diante de um apoio, de algo que vai ajudar, não é? Que vai garantir minha proteção. Então a confiança surge diante do apoio quando nós queremos ser protegidos. Então, o desejo que essa emoção desperta, a emoção confiança, é o desejo de ser protegido. E isso gera a ação de associar, de consorciar, de juntar, de estar junto. Então se eu vejo alguém que é visto como um apoio, que pode me proteger, eu tenho o desejo de ser protegido, eu vou me associar àquela pessoa. Eu vou me unir àquela pessoa. Mas isso vale para uma situação, vale para um objeto, vale para uma circunstância. E a emoção confiança, ela está a serviço de quê? Da necessidade de segurança. Por isso que ela faz um par com o medo. Ela está a serviço da necessidade de segurança. Quando nós sentimos a emoção confiança, o que a gente quer mesmo é segurança. A oitava emoção é a empatia. A empatia surge quando eu estou diante de um recurso. Não de um obstáculo, agora de um recurso. De algo que pode me ajudar a obter o que eu quero. Recurso nesse sentido. Recurso como um meio de me ajudar a obter o que eu quero. Ou de me ajudar de alguma forma. Então a empatia surge diante de um recurso quando queremos o quê? Permutar. Permutar, dividir. Porque eu posso conseguir as coisas não só possuindo, eu posso conseguir também permutando. Não é assim que a gente faz? Quando você faz uma festinha, cada um leva um prato. Eu tenho acesso a 20, 25 pratos, mas eu produzi os 25 pratos? Não, eu levei um. Mas cada um levou um e a gente permuta. Então eu tive acesso a 25. Por causa da permuta, não é? Então, a empatia surge diante de um recurso, quando queremos permutar, gerando a ação de cooperar, de compartilhar. Cooperar, compartilhar. Para obter o quê? Para obter a aquisição, a conquista. A aquisição, a conquista. Aquilo que eu preciso, aquilo que eu valorizo, aquilo que eu quero. Então é importante isso, porque nós podemos obter o que queremos permutando, cada um trazendo um pouquinho. Aí todos se reúnem e todos adquirem, todos conquistam. Essa, por exemplo, é a base do seguro, de um plano de saúde. Você tem várias pessoas pagando, você paga ali. O que você paga é um valor bem menor do que, por exemplo, o valor que seria se você ficasse internado, mas está todo mundo ali contribuindo, porque aí, de vez em quando, um usa, o outro usa. É a base do seguro, é a base do plano de saúde, é a base da previdência, da aposentadoria. É isso aqui. Está na raiz aqui dessa emoção, que é a empatia. Por isso que a empatia é tão importante. A outra emoção, a nona emoção, é a antecipação. A antecipação surge quando eu estou diante de algo que é previsto ou que é previsível. É algo que eu já conheço, é previsível. Eu já sei o que vai dar aquilo. E aí o que a antecipação fica? Você fica remoendo, você fica pensando, fica pensando. Por isso que a antecipação pode gerar ansiedade. O exagero da emoção antecipação é a ansiedade. A emoção antecipação surge diante do previsível, do previsto, quando nós queremos planejar, explorar. Quero planejar, quero explorar, eu já conheço, então eu quero explorar mais, eu quero planejar, gerando a ação de antever, a ação de antecipar. Aí que está a ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade, você fica antecipando o que vai acontecer. Você fica planejando o que vai acontecer. Aí fica com excesso de emoção, antecipação, excesso de antecipação. É a ansiedade. Mas por que tem essa emoção? Porque eu quero obter variedade. Variedade é adaptabilidade.
Por que eu fico antecipando uma situação? Lá no passado, quando a gente precisava caçar, a gente tinha que antecipar quais eram os perigos, que hora que ia sair, se eu ia voltar vivo, que estratégia que ia utilizar. Eu precisava antecipar, precisava planejar, né, para que eu obtivesse variedade. E a variedade está a serviço da adaptabilidade. Da adaptabilidade. Não é? Então, a emoção antecipação nos ajuda a obter variedade. A 10ª emoção é a alegria. A alegria surge quando eu estou diante do quê? Da completude, da satisfação. Quando você tem o que você quer, na quantidade que você quer, na medida que você quer, você sente plenitude, satisfação. Então, diante da plenitude e satisfação, surge a emoção da alegria. E o desejo de alegria, quando nós queremos prazer, o gozo, eu quero usufruir, eu quero aproveitar. E isso gera a ação de perpetuar, de gozar. Então, quando você está alegre, você não quer que acabe, você quer perpetuar aquela situação. Né? Você quer gozar, quer sentir o prazer, quer... Né? E isso para garantir a nossa satisfação. A satisfação, que é uma necessidade muito importante, né? Que se sentir satisfeito, que é uma recompensa. Não é? É um mecanismo aí de recompensa. Sofisticado mecanismo de recompensa. Quando eu tenho satisfação, eu fui recompensado por todo aquele esforço que eu fiz. Né? Então, a vida biológica ela funciona muito nesse esquema de compensação. Né? Nós fazíamos um esforço, mas depois tínhamos uma compensação. E é claro que no ser humano, esses mecanismos de compensação são muito mais sutis e muito mais sofisticados, porque eles envolvem o quê? Questões do sentimento, da emoção, do psiquismo, da nossa espiritualidade. Né? Então, por exemplo, a satisfação de pegar o diploma, que você estudou 5 anos. Né? Então, na hora que você atendeu, você está satisfeito ali, vem aquela emoção que é a alegria. Aí você quer gozar, quer perpetuar aquele momento. Né? Olha que interessante. A 11ª emoção é a emoção da participação. Participar, engajar, fazer parte. Né? Quando você sente essa emoção, estou dentro, faço parte. Não é? É a emoção, por exemplo, do torcedor de um time. Então, eu faço parte. Né? Quando você está torcendo ali para o seu time no estádio, a emoção que predomina é essa aqui, a emoção da participação. E ela surge quando você está diante da solidão. Olha que interessante. Que a gente não quer estar sozinho. Você não quer fazer algo que só você no mundo faça. Olha que interessante. Então, estudos revelam que você tem 2 produtos. Se tiver um que tem 2 pessoas e um outro que tem uma fila com 50, você vai entrar na fila de 50. Né? Porque a gente tem medo da solidão. Né? Então, diante da solidão, eu quero estar junto, eu quero estar com alguém, eu quero estar dentro, eu quero fazer parte de um grupo. Né? Então, a participação surge diante da solidão quando nós queremos o quê? Engajamento, participação. E ela gera a ação de quê? De pertencer, de integrar-se. É por isso que você entra num grupo, numa igreja, é por isso que você torce por um time, é por isso que você se filia a um partido político, etc, etc, etc. Você quer se integrar. E isso para atender a necessidade de hegemonia. De hegemonia, claro. Porque quando você está num grupo, quando você está integrado, você se sente poderoso, você se sente prestigiado. Aquelas necessidades básicas lá de poder e prestígio. Está vendo como é que está tudo conectado? Então, a emoção participação, ela atende à necessidade de hegemonia. E por fim, a 12ª emoção, que é a emoção da atração.
a atração. E aqui eu não falo só da atração afetiva, da atração sexual, não estou falando só disso. Você pode estar andando, você gosta de rock, aí ouve um barulho de rock assim vindo de um lugar, e o que você faz? Você desvia o olhar, você olha, você às vezes se direciona para aquilo, você se sente atraído por aquele som. Então é uma atração num nível bem amplo, não estou reduzindo apenas a atração sexual ou afetiva. A atração surge diante de algo que é interpretado como benéfico, de um benefício, de um nutriente, de algo que nutre. Então eu falo assim, eu gosto, sabe, de correr lá, de ir na corrida, porque isso nutre a minha alma. A gente não fala isso? Então, isso é interpretado como um alimento mesmo. Pode ser psíquico, emocional, físico. É nesse sentido. Então a atração surge quando eu estou diante de um benefício, de um nutriente. E aí desperta o desejo de me conectar, de comungar. Conectar, comungar. E gera a ação de quê? De absorver ou de me aproximar. Absorver, se for um nutriente, por exemplo, a atração que eu tenho pelo café, pelo chocolate. Aí eu quero absorver, eu quero tomar a xícara de café. Quero comer o chocolate. Mas se for atração por um som que está vindo legal, uma música que eu gosto, eu vou me aproximar, eu quero me aproximar daquele ambiente, me aproximar daquelas pessoas que estão produzindo aquele som. E isso para garantir qual necessidade? A necessidade de integridade, de conexão, de eu me sentir íntegro. Por isso que a atração e a repulsa são dois pares de emoção. As duas atendem a necessidade de integridade. Esse é o resumo das 12 emoções primárias. Eu não sei se você percebeu, mas nesse padrãozinho aqui, desse resumo que eu fiz, eu sempre trabalhei assim. A emoção tal surge diante de quando nós queremos, gerando a ação de para obtermos o quê? Então esse é o padrão. Esse foi o padrão que eu construí para você entender essas 12 emoções. Volta aí no vídeo, assiste de novo. Assiste com calma, assiste várias vezes. Mas não deixe de dar a sua curtida, não deixe de compartilhar com outras pessoas. Porque é muito importante nós compreendermos essas emoções em nós, a importância de cada uma delas, porque todas elas são importantes, todas elas são muito boas. O problema é não sabermos lidar com essas emoções. Mas se nós aprendemos a reconhecer essas emoções em nós e nos outros, as nossas relações serão muito, muito mais benéficas.